Aleluia. Se a igreja já encontrou, diga amém. Estarei lendo. Diz assim a versão da minha Bíblia: Meus irmãos, muito de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refriar todo o corpo. Ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que simboliza ou fala de barcos, navios, que sendo tão grandes e levados de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que o governa. Assim também, a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamado pelo inferno. Verso 9. Com ela, com a língua, bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feito à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede a bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Palavra do Senhor. Podemos tomar os assentos, igreja? Antes de começar mesmo, gostaria de pedir com todo o respeito ao nosso Pai que orasse a favor deste momento, que é o momento da palavra. Oremos ao Senhor. Eterno e bendito Deus, Pai Todo-Poderoso, queremos glorificar e magnificar o Teu nome na manhã do dia de hoje. Obrigado, Deus, por esta reunião dos santos. Pois o Senhor, na manhã de hoje, por intermédio do Teu servo, estará revelando Tua vontade, os Teus desígnios para cada um de nós. Ó Deus, no Teu santo e bendito nome, abra o nosso entendimento espiritual, para que a Tua palavra, Senhor, encontre lugar e produza fruto. Senhor, queremos receber a Tua palavra de tal modo, ó Deus, que alcancemos o corações puro. Pai, te peço em nome de Jesus, que a Tua palavra tenha livre curso. Por isso, todo espírito anti-palavra, toda força que não professa o Teu nome, nós queremos, ó Deus, neutralizar, anular e cancelar, para que a Tua vontade se faça e se realize a cada dia em nossas vidas. Senhor, fale conosco na manhã do dia de hoje, usando o Teu servo poderosamente. Oramos agradecidos no poderoso nome de Jesus. Amém. Pai, obrigado. Graças a Deus, sendo um culto da família, queremos dar sequência àquilo que já trouxemos a última vez que tivemos a oportunidade de aqui estarmos. Queremos falar temos o nosso tema que é problemas no casamento. Da vez passada falamos o problema de amar outras coisas. Hoje queremos falar o problema da falta de comunicação. E Tiago, que é o autor deste livro, dessa epístola, traz-nos algumas revelações, porque se formos a ver, irmão, o capítulo 3, ele abarca falando exatamente sobre a comunicação. Este livro foi escrito provavelmente entre 45 a 50 depois de Cristo. O seu autor já disse, Paulo, que possivelmente acredita-se que ele escreveu em Jerusalém. Qual era o propósito? Falar do poder da língua e da importância de controlar nossa língua. Tiago também enfatiza que a língua é uma ferramenta poderosa que pode ser usada para o bem ou para o mal. Tem o poder de abençoar e tem mesmo o poder de amaldiçoar. E nas nossas relações, irmãos, como casados, temos inúmeras dificuldades de nos comunicar. É mais fácil ver um cônjuge comunicar-se com outra pessoa e a linguagem é tão cuidadosa, a linguagem é tão
simpática, que às vezes a pessoa que há pouco tempo estava a discutir por causa de uma situação em que ele não conseguia ouvir a mulher, ou o inverso, ele pergunta, meu Deus, será que o diabo já desapossou deste homem que há bocado estava tão chateado comigo? E nós vivemos assim. Então, o que é comunicação? O ato ou o efeito de comunicar, conversar. Comunicação é a ação de transmitir uma mensagem e, eventualmente, receber outra como resposta. É a habilidade de dialogar e de fazer entender. Muitos de nós, irmãos, falamos porque temos boca, mas não conseguimos enxergar o curso daquilo que é a nossa conversa, a mensagem que nós queremos transmitir. A Bíblia exorta, irmão, que quem guarda a sua língua, se aborrece menos. E na nossa vivência como casais, temos vivido situações inúmeras, dificuldades imensas, que às vezes perguntamos, mas é ele mesmo que durante o namoro, conversas doces, você é minha lua. E ele diz, você é meu sol. Você é minha sombra. Você é minha penumbra. Basta estar em um casamento. As coisas mudam. E ela pergunta, é ele mesmo? É ele. O problema, irmão, está em nós. Toda comunicação tem 3 propósitos. Primeiro propósito, exortar ou alertar. É engraçado, irmão, que o membro mais ínfimo do nosso corpo é que traz problema, a língua. Dizia uma vez o pastor reverendo que muitos de nós, quando morremos, o que não vai caber no caixão é a língua. Porque é tão comprida, irmão, que nem conseguimos domar. E Tiago nos chama a atenção, irmão, quando ele nos ilustra, começando do verso 5, quando diz que a língua é um pequeno membro. É tão pequena, irmão, que ela está entre as grades dos dentes. Mas mesmo assim, nós não temos controle dela. Eu quero chamar a atenção, irmão, quando você estiver chateado, nós somos humanos, é verdade. E a tua esposa ou teu parceiro trazer um assunto, responda, mas não reaja. A nossa vivência, irmão, em vez de nós respondermos, o que é que fizemos? Reagimos. Nós somos humanos. O cérebro, irmão, a nossa mente, quando estamos chateados, primeira coisa, recebemos pouco oxigênio e não conseguimos pensar. Já não conseguimos coordenar em o que vou falar, o que eu penso e aquilo que vou falar. Primeira coisa que sai é só disparar. Não nos importa se vai atingir isto ou aquilo. Quero falar, porque nós não estamos coordenados psicologicamente. Estamos chateados. E quando estamos chateados, irmãos, tudo que nós falamos não sai com filtro. Não conseguimos filtrar aquilo que vamos dizer ao próximo. É como uma metralhadora, só dispara. Depois de disparar, você pergunta, o que eu falei? Esse é o problema da nossa língua. Exortar, primeiro propósito da comunicação é exortar. Igreja, o que é exortar? É chamar a atenção. Porque quando nós estamos a viver uma situação, quem sente é o parceiro ou a parceira. E você que está cometido ou que está a fazer aquela situação, que é o sujeito ao mesmo tempo predicado daquela situação, não se dá conta. Não se dá conta. E às vezes, irmãos, o casamento começa a esfriar. A exortação é levar uma informação que consideramos chave, fundamental ao parceiro, de algo que está acontecendo, mas que ele não percebe. Exortar tem como propósito corrigir posicionamento, alertar, comunicar. Quando alguém nos traz uma exortação, em vez de nós recebermos de agrado, nós reagimos. Por quê? Porque a primeira coisa que nos sobe na cabeça é o orgulho. Eu sou homem.
Por ser homem, o cabeça, então não admito que a minha esposa ou traga esse assunto. Nós com outras pessoas falamos tão bem. Certo dia, lá em casa nós estamos vendo uma situação, eu e a minha miúda. E de repente, não estávamos a falar. Apareceu um casal amigo. Isso chama-se maturidade. Amém? De repente aparece o casal amigo. Quem vem, irmão, não precisa saber que vocês estão de costas viradas. Não. E ela, amor, filha, traz um suminho. Lá ríamos. O casal foi. A situação voltou. E às vezes nós ficamos assim. E certas vezes, irmão, por causa de uma pequena coisinha, estávamos de costas viradas. E muitos de nós dormimos assim, de costas viradas. Dando espaço a quem? Ao inimigo. Quando vocês estão de costas viradas, aquele meio que ocupa? O diabo. Mas nós, como homens, irmãos, precisamos mostrar, mesmo diante da situação, e às vezes nos chamam isso é fraqueza. Não, não é fraqueza, é maturidade. Não importa. E quando nós temos um problema, irmão, em vez de sairmos, pegarmos os dois e resolvermos, cada um quer sair em sua defesa. Eu tenho razão. Eu aprendi com um certo senhor que diante de uma dificuldade, não procure saber quem é o culpado. Primeiro juntem-se os dois e resolvam a situação. Depois de passar, aí sentam. Começam a falar moderadamente. Mas espera ali. Aí mesmo era preciso você agir assim. E ela também retruque. Sim, também eu agi assim por causa de... A nossa vivência é essa. Nunca queremos reconhecer que nós tivemos culpa, mas queremos sempre apontar o dedo ao outro. Aleluia. Segundo o propósito da comunicação, inspirar. Convencer o parceiro a estabelecer uma mudança. Isso que é difícil. Vem mostrar ao parceiro que não, você precisa mudar. O diabo, a primeira coisa que ele coloca na nossa vida é que é o orgulho. O orgulho toma conta de nós. Mas como homens de Deus precisamos receber de bom agrado a inspiração. Você precisa descobrir que precisa mudar. E às vezes até nós já sabemos que precisamos mudar por causa dessa situação. Certa vez eu cheguei em casa, todo animado, como cada um de nós, irmão. Eu tenho dito que cada um de nós conhece a sua couve e cada couve conhece o seu repolho. Eu cheguei, dei um selinho, só a partir do selinho já dei conta que aqui tem problema. E eu disse, tudo bem? Tudo. Quando eu pergunto tudo bem, se ela disser, está-se a passar isso, menos mal. Mas quando ela diz, não há problema, irmão, aí é que tem um problema. Por quê? Porque a mulher, o nada da mulher para o homem significa nada. Mas para a mulher nada significa outros problemas. E às vezes nós como homens não temos esse cuidado. Porque quando a tua mulher, você pergunta, o que é que se passa? Nada. Você conhece ela de verdade, você vai ver que aí não é que não se passa nada, tem problema grande. E para ela se abrir, você precisa conhecer mesmo a tua couve. Precisa entrar nos meandros para ela se abrir. Por quê, irmão? Porque quando alguém está chateado, a primeira coisa, quer preservar-se, quer reservar em tudo quanto tiver que dizer. Mas a inspiração nos mostra que nós precisamos mudar, precisamos dar um passo rumo a outro caminho. Terceiro propósito da comunicação, qual é? Motivar. Gerar no cônjuge uma ação transformadora. Motivar o parceiro para mudar de comportamento e de atitudes que levam a uma mudança na sua vida. O importante aqui, irmão, quando se trata da comunicação, o mais importante não é aquilo que eu estou a falar. A minha preocupação tem que ser o que é que o outro vai entender. Na comunicação nós às vezes falamos tanta coisa. E alguém me diz, irmão, que há quem fala tanto, mas não diz nada. E há quem, no pouco que ele fala, tem um significado. E alguém diz, você fala pouco? Sim. Às vezes é preciso falar pouco, mas falar coisa concreta. E há quem fala muito, mas não diz nada. Quer dizer, você entra na dúvida, ele te coloca mais na dúvida.
Você pergunta-se, e ele depois para retorquir diz, entendeste? Como você já sabe mesmo que ele não vai te explicar nada, você só diz, entendi. Mas a comunicação, irmão, é muito importante. Eu estava a falar com um casal que durante o período de namoro, irmão, estavam todos felizes. Quando nos casamos, irmão, parece que é tudo um mar de rosa. Porque é princípio do namoro, nós nos conhecemos, vamos caminhando. Mas nos esquecemos do detalhe, irmão. O diabo é aquele que não tem família, é aquele que não tem parceiro. E a Bíblia, em Gênesis capítulo 2, verso 1, diz, não é bom que o homem viva só. Mas às vezes, mesmo dentro do casamento, há cônjuge que está só. Há a esposa que está só e há a esposa também que está só. E às vezes perguntamos como vamos resolver essa situação. Aqui é onde começa o nosso tema. Amém? Nosso tema. O problema da falta de comunicação. Nós precisamos aprender a ouvir para responder e não para reagir. Quantas vezes é que a tua esposa, o teu parceiro, trouxe um assunto? Porque quando nós estamos, irmão, me lembro também que havia momentos que a esposa reclamava. E ela dizia, era naquele tempo que estávamos mais com o corpo, 90% do corpo no Egito e na igreja. E lá no Egito, irmão, uma das técnicas que o faraó nos ensina é que homem macho, o orgulho acima de tudo, ainda que você vê que tem razão, mostra que não tem razão, mostra que você tem razão, porque você é o homem, é o cabeça. Mas aqui entendemos, irmãos, que cada um de nós é considerado, irmão, líder do seu ministério em casa, quando ele for alguém que influencia, quando ele for alguém que traz mudança em casa. Então fomos vivendo. E a esposa dizia, eu estou tão só. Quando uma mulher diz que ela está muito só, irmão, na nossa cabeça, mas como é que está só se eu estou sempre aí? Durante o namoro estávamos sempre juntos. Por isso é que eu digo, irmão, há uma grande diferença entre o momento do namoro, que é aquele momento que nós temos pouca oportunidade de estar juntos, e quando estamos, falamos que devemos falar, a saudade aumenta, tudo aumenta, mas quando vivemos juntos, irmão, aí é que começa o problema. Por quê? No namoro ela está na casa dos pais, você também está na casa dos teus pais. A saudade aumenta porque estão distanciados. Quando estão juntos, irmão, aquilo é uma alegria, mas quando estamos a viver juntos, vocês dormem, depois vira, mostra, olha, a cara é a mesma, não mudou nada. Oh. Aí começam os problemas. Quer dizer, pequeníssimas coisas que no namoro você entendia, quando estão casados, irmão, é um problema. Você no namoro dizia que gostava de futebol, mas não gostava nada. Ia lá por causa dele. Você também no namoro, ela está vendo novela, você é obrigado a ver novela e a dizer que gosto de novela. Quando começam a viver junto? Aí começam os problemas. Ele quer pôr jogo, você quer pôr novela. Esse pequeno desentendimento aí já estão de costas viradas. E principalmente, irmão, nós homens, eu digo que nós homens mesmo somos tipo criança. Estamos chateados agora. Se nos derem um bombom, tudo passa. Mas quando precisamos de algum carinho, se não nos dá, quer dizer, não temos aquela coisa de pensar também no outro. E alguém dizia, olha, há uma fase mais bonita é no namoro. Eu disse, não, namoro é o início. A fase mais bonita é o casamento. Ele dizia, é difícil. Eu disse, sim, por isso é que é Liga dos Campeões. Nem qualquer marmanjo que está aí. Aí é mesmo para quem tem competência, tem maturidade. Casamento, irmão, não é brincadeira. E principalmente quando é viver a dois. E às vezes no casamento há aquela expressão que até a morte vos separa. Nós não entendemos isso. Estamos tão emocionados, estamos alegres. Quando começamos, até que a morte vos separe. A vivência a dois, irmão, é uma experiência bonita.
Mas para isso precisamos de entender. Logo, irmão, como dizia, precisamos ouvir para responder e não para reagir. Aqui começa o nosso tema. Problema da falta de comunicação. Quando nos casamos, irmão, parece estar tudo bem. Não nos lembramos que alguma coisa possa interferir na nossa relação. Acreditamos, é assim que o nosso amor é forte e é capaz de suportar quase tudo. Tudo que tiver que se levantar contra a nossa relação, nosso amor vai suportar. Mas nos esquecemos de pequenos detalhes. Quando nós começamos a viver, irmão, há coisas que nós precisamos deixar. Se o homem, por exemplo, o homem mudar 50% e a esposa 50%, já são 100%, é muita coisa. Mas há pequenos detalhes que nós não mudamos. Queremos falar primeiramente o problema das raposinhas. O que é que são raposinhas, igreja? Raposinhas são pequenas situações que vão surgindo no relacionamento, que aparentemente sem significado na vida do casal, pois acreditamos que nosso amor é maior, mas se não tivermos cuidados, as raposinhas começam a danificar nosso amor. Raposinhas, irmãs, são aqueles pequenos detalhes. Você não gostou de alguma coisa que o teu esposo, o teu parceiro fez, e você deixa... Vamos só continuar. Porque você acredita que não, ele vai mudar. Não vai mudar nada, irmão. Se você não falar, não vai mudar. Você precisa mostrar, esposo, aqui não dá. E aqui quero chamar mesmo a atenção às mamães. Quando alguma coisa está errada, é falar mesmo, no momento. Mas procura saber o momento certo. Também você não vai deixar, por exemplo, o esposo está vindo de uma luta, de um jejum de um mês. Ele está passando no Vale de Ossos Secos 1 mês. E a irmã sabe que a situação dele é necessária, é pontual. Em vez de agir com ação, começa a orar. Senhor, tira esse espírito no meu marido. Enquanto você está a orar, outra também está a orar. Senhor, coloca esse espírito. Por quê? Porque está 1 mês que o marido não lhe procura. Então nós precisamos entender, irmão, qual é o momento? Será que ele está bem? Filhos de Abraão, quando nós passamos no Vale de Ossos Secos, não é duro? De repente a mamãe vem com uma petitória. Como é que nós reagimos? É só bochocho. Mas está chateado por quê? Você sabe por que ele está chateado. Ele precisa de assistência médica e medicamentosa. Mas a irmã está a fazer o quê? Está a orar. Não pode, irmão. A oração nesse momento é significante sim, mas a tua ação como assistência médica medicamentosa é mais eficaz. É determinante, sim. Então, às vezes, nós precisamos, irmão, olhar, é um momento que eu vou trazer esse assunto. Não. As raposinhas, irmãos, começam a roer a nossa relação. Há tempos ela não conseguia exprimir com o seu parceiro aquilo que estava a sentir. Você está num casamento a sofrer. Porque, irmão, no casamento é para nós estarmos alegres. O casamento é para nós vivenciarmos as bênçãos que Deus nos deu. Hein? Por isso é que a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 7. Paulo nos exorta. O bom mesmo seria que o homem não se casasse. Mas por causa da prostituição, cada homem tenha uma só esposa. E cada esposa tenha um só marido. E que o homem entenda que o corpo da mulher não é dela, mas é dele. E que o homem também entenda que o seu corpo não é teu, mas é dela. A pergunta é, nós conhecemos o nosso corpo? Conhecemos aquilo que é nosso? Deus é tão bondoso, irmão, que Ele diz, Ele criou o dia e as trevas. Tudo nós só queremos nas trevas, tudo. Tem que falar assim, irmão, porque tem aqui crianças. Então, o irmão está entendendo o que estou a falar. Amém? Nós precisamos nos conhecer, irmão. As raposinhas são pequenas situações. Você não gostou disso, irmão? Não viva agrandando o teu esposo. Você vai sofrer. Aquilo que não está bom é mesmo falarmos. Esposo, isso aqui não está bom.
É verdade que nós homens nem sempre aceitamos de agrado, reagimos. Mas o ditado já diz, água mole bate em pedra dura até que fura. Situações ínfimas que você acha que não tem significado, são esses mesmo que vão corroer, vão danificar o teu casamento. Você sabe que não gosta quando o esposo chega depois das 19, das 20. Por quê? Porque você conhece o horário dele. Ele sai às 17 e você faz os cálculos. 17, talvez saiu com um amigo dali. Todas as vezes que ele sai, vem arrebentado. Já não te presta atenção. Os cuidados ínfimos também não prestam na esposa. E chega aquele momento da verdade que você está precisando de uma assistência. Vais ter. Não. Não tem como, irmão. Por quê? Porque são situações, quer dizer, que ela vai se enchendo, vai enchendo. Chega um momento que ela também só se tranca. Por quê? Porque ela sofre. Irmão, não sofre calado enquanto é tempo. E no aconselhamento que nós temos tido a graça de dar a algumas pessoas, quando você ouve a mulher, ele é isto, ele só faz isto, faz aquilo. Você pergunta, então como é que você casou com um homem que só tem defeito? Não tem nenhuma qualidade. Também nem quase nada. Eu disse, tá bem. Vamos fazer o seguinte. Eu vou te dar essa folha. De um lado você põe todas as qualidades. Do outro lado você mete os defeitos que o teu marido tem. Ou que a tua esposa tem. Mas seja sincero e honesto. Depois você sozinho vai refletir. Vai ver se as qualidades de teu marido superam os defeitos que ele tem. Invista nele. Acredita nele. Luta junto com ele. Agora, se for inverso, o problema já não é dele, também é teu. O que é que você tem feito? Na nossa relação, nós só queremos apontar dedos. Pequenos hábitos, irmão, que no passado eram motivos de... eram coisas que cativavam o casal. Depois de um tempo, quando estamos no casamento, as coisas começam... Aquilo que nos cativava é só irritação. Às vezes ficamos, nosso casamento está monótono. Não, irmão. É que nós deixamos de investir no casamento no casamento depois de casarmos. Porque no namoro nós investíamos tanto. E no casamento achamos assim. Já está mesmo aqui comigo? Já é mesmo minha? Não, irmão. Nós vamos cair numa monotonia tão grande que você às vezes pergunta, será que casei mesmo com a pessoa certa? A pessoa é certa sim, só que precisa de alguns melhoramentos. Aleluia. Situações facilmente que resolviam no namoro, quando estão casados já não conseguem resolver. Por quê, irmão? Porque nós nunca conseguimos olhar, colocar-se no lugar do outro. Quer dizer, nós só olhamos dentro de nós. Eu posso, eu faço. Certo dia, a minha esposa foi trabalhar. E sempre que ela vai trabalhar os domingos, é um caso sério, porque ela só disse que era para eu preparar roupa dos miúdos, dos pequenos. É coisa fácil, parece, irmão, mas não é. Eu depois tive que lhe ligar porque a tensão estava a subir. Eu não sabia o que devia combinar com isto, porque quando eles chegavam, a mãe estaria em casa. Se não vestir como devia ser, era outro problema. E eu ligava, olha, a camisa é essa. Vou tirar foto no WhatsApp, vou ligar para ver se combina com isso. Quer dizer, e ela dizia, não, essa não vai dar, faz com aquilo. Quer dizer, só aquele momento eu disse, não. Trabalho de ser mulher também é duro, irmão. Nós só reconhecemos quando nos metemos na situação que ela vive. Eu não estou a dizer que o trabalho de ser homem também não é duro. Ser homem é difícil. Mas também ser mulher é difícil. Por isso, irmão, é que a pessoa que está com você, a tua esposa, irmão, ela não te trouxe aquilo que já te faltava. Não. Ela só... Aquilo que te sobrava, digo. Ela veio acrescentar aquilo que te faltava. O teu esposo veio acrescentar a parte que te faltava. E não aquilo que já sobrava. Então nós precisamos ter consideração da pessoa que está ao nosso lado. Momentos, é verdade que nós nos iramos, sim, chateamos. E o pai dizia, irmão, você até pode se chatear.
no quarto, irmão, a paz do Senhor tem que reinar. Esqueçam aqueles... Irmão, os problemas foram na sala, é mesmo na sala. No quarto, quando chegam, como a mãe, a alegria chegou. Ainda que esteja difícil, a alegria tem que chegar. Muitos de nós, irmão, como é que dormimos quando estamos chateados? Certa vez, miúdas, tu abre mesmo, mas se tiver que me cascar, me dá uns cocos mesmo lá em casa. O Espírito Santo está a me dizer que é para falar mesmo um bocadito, aleluia. Porque nós, às vezes, falamos só da experiência dos outros, então vamos falar de nós. Então, estamos a dormir chateados. Houve uma situação, irmão, e o pai dizia, irmão, até vocês se deitarem, se tiverem uma situação, conversem mesmo, mas às vezes o orgulho sobe mesmo e você não se dá conta. Lá dormíamos, eu olhava, não estava a me ligar, eu também não estava a me ligar, não te ligo, mas lá para as tantas, é aquele momento de homem, lá abracei, aceitou de sair, então estava à espera mesmo. Quer dizer, dar o passo não dava. E nós vivemos assim. Às vezes, irmão, você está vendo que está rasca, abraça só. Mas por causa do orgulho, também não está a me abraçar. Lá, agora que está a fazer frio. Até nós evitar mesmo discutir por causa dessa situação. Porque senão, te dá um cutucão, encosta lá. Mas ela está a precisar também. Então, irmão, são coisinhas pequenas, irmão, que nós precisamos trazer às vezes para mostrar que nós, às vezes, quando vemos um casal, não, eles parecem que não têm problema. Não, eles também têm problema. Porque nós, irmãos, viemos de educação diferente. Viemos de famílias diferentes. Quando nos juntamos, irmãos, é porque Deus permitiu. Então, precisamos olhar para frente. Qual é o nosso propósito? Qual é a nossa direção? Porque se nós ficarmos aí, irmãos, sempre coisinhas pequenas, os nossos filhos também estão a crescer. Tudo que nós fizemos, irmãos, é herança para os nossos filhos. Se for bem, é para eles. Se for mal, ele também vai agarrar. Por isso é que alguém que vivia com a sua mãe e o pai, ele via todas as vezes o pai a bater a mãe. Ele dizia, eu também tenho que casar já. Eu, uma vez de casar por quê? Não, também tenho que casar porque a minha esposa também tem que apanhar, porque viver com mulher é assim. Por quê? Por causa da experiência. E às vezes nós queremos ensinar nossos filhos com a fala. Não, nossos filhos aprendem com a experiência, com aquilo que eles veem. Então, irmão, precisamos mudar. Cada um de nós, irmão, precisa ajudar e apoiar o outro. Ambos precisam perceber, irmão, que o seu amor é frágil. Quando nos casamos, nosso amor está numa fase embrionária. E se alguma coisa rabiscar, pode pôr em xeque-mate aquilo que é o desenvolvimento do nosso amor. Este amor precisa ser protegido por influências destrutivas, nocivas. A comunicação, irmão, na comunicação, o órgão que nós usamos, mas é a língua. Cuidado, irmão, quando tiveres que falar com a tua esposa, com o teu esposo. Há mulheres também que precisam parar. Ele sabe que o esposo está no ambiente com amigos. E ela quer desafiar. Termo é mesmo esse. Não, não faça isso. Se ele cometeu alguma coisa, espera um momento próprio. Por quê, irmão? Porque quando você traz esses assuntos, o homem começa a perder a sua postura de homem. E ele começa a sentir-se desafiado, irmão. Nenhum homem está aqui que quer perder a sua autoridade. Nenhum. Ainda que ele não tenha, irmão, razão, mas mulher, precisamos entender que ele é homem. Há momentos que nós precisamos parar e dizer, ele é homem sim, mas precisa me ouvir. Qual é o momento que você vai dizer isto? Escolha o momento certo. Denuncie dos amigos. Evite coisas que sabe que vão irritar o seu parceiro. As raposinhas gostam disso, irmão. E há mulheres que assim, ela ouviu na amiga que não tem marido e está dizendo, eu não admito. E você também encaixa aquilo dentro do teu marido. O diabo nos cega a mente, irmão. A pessoa que te dá conselho, qual é a situação dela? Ela está com alguém? Não. E ela vai dizer, eu não admito que... Quem? Eu? Homem? Eu não admito. O não admito, irmão, conduziu ela na situação que ela está. E às vezes nós agarramos aquilo sem pensar. E às vezes quem te deu aquele conselho, irmão, quer que você viva a mesma situação dela. Por isso é que eu digo,
Nem todo conselho, irmão, é para ser acatado. Porque se todo conselho fosse bom, você pagava. Cabe a cada um de nós decidir aquilo que vai ouvir. Outro problema, irmão, que surge na relação, no casamento, é o problema da solidão. Até Deus reconheceu que não é bom que o homem viva só. Faria uma coadjuntória que lhe seja idônea. Quantas mulheres, irmãos, estão casadas, mas estão só? A solidão tomou conta deles. Quantas mulheres, quantos homens também estão casados, mas estão só? E você às vezes pergunta, casamento é mesmo isso? Por quê? Porque, irmão, nós vivemos experiência. A pessoa, quando está a viver uma experiência amarga, ele pergunta, ele começa a ver alguém alegre, diz, mas como é que é possível que ele está alegre? Por isso é que lá no mundo apelidaram um casamento como um nó que nós fizemos na garganta para nos amarrar. Por quê, irmão? Porque naquele nó ela só agarra a gravata, né? E certas mulheres sabem mesmo, quando estão a discutir, ela procura essa parte aqui. O marido fala, ela sabe que quando apertar, que é o técnico, o marido cai. Porque aperta a goela, não consegue respirar. Eu não estou a ensinar isso, irmão, mas isso é que acontece. A solidão, irmão, é um problema real no casamento. Depois de casarmos, o marido passa largas horas no serviço. Esquece-se que deixou alguém que está à espera dela. Quando ele vê, irmão, passa no bar, vai lá com os amigos, 23 horas chega, e a esposa só está à espera. Só uma palavra. Como é que você está, amor? Desculpa, cheguei a esta hora. Ele chega arrebentado, nem dá conta que tem mulher. Também se atira na cama. Dia seguinte, a mesma rotina. Chega um momento, irmão, que a mulher diz, chega. A mulher fica vulnerável. Por isso, irmão, é que eu não aceito você como homem, ter mais alguém em casa, irmão. Cuidado. Cuidado. Porque em casa só tem que ter um galo. Quando tem 2 galos é problema. Meus filhos sabem. Feliz ou infelizmente, mas eu digo é a graça de Deus, só tenho rapazes. Uma vez dessa, um deles estava a tentar levantar a voz. Disse, rapaz, você está a crescer aqui, quem levanta a voz sou eu. Você, ainda que tenha a voz grossa, baixa. Porque a voz que tem que se fazer sentir aqui é a minha. Por que eu sou o chefe do ministério aqui em casa? Como é que você também está querendo levantar? Então, irmão, são situações que acontecem. Às vezes o homem sai, foi. Esqueceu-se, irmão, que a esposa gosta de ouvir. E alguém me ensinou, irmão, que saber ouvir é uma maneira de amar. Ela sai do serviço, está toda cheia, ela precisa transmitir, tirar aquilo, conversar com alguém. Mesmo que você não tenha interesse, entenda só. Às vezes a minha esposa chega, está a falar de coisas de medicina, eu não entendo nada, mas... Quer dizer, eu vou dando corda. Eu não sei quem fez isso. Quer dizer, dentro de mim, eu não vejo lógica, mas ela vê lógica. Então, também vou entrar só já. Entro só também, vou entendendo, porque ela precisa tirar tudo. Agora imagina, irmão, você sai, quem está em casa é o empregado. Ou o pedreiro. A conversa começa a mudar. Você começa a perder o controle das rédeas de casa. Porque, irmão, a mulher é assim. Ela traz um assunto. Cada vez que você lhe dá atenção, o apego começa. Cada vez ela fica mais apegada a você. Agora você, marido, que nunca está presente. Conversa, às vezes é com o pedreiro. Daqui a pouco, está a vir alguém, você está abrindo o portão e diz, não, o dono de casa. Quem é o dono de casa? Ele está a mostrar o pedreiro, porque é a única pessoa que ele encontra aí. Pensa que você é estranho. O caso também acontece com as nossas esposas. Muito cuidado. A pessoa que você tem em casa. Certo dia, alguém tinha uma governanta e a governanta emprequitava-se de uma maneira que veio alguém que foi abrir o portão, é a esposa. Disse, não,
vim falar com a patroa, a dona de casa. A dona de casa, sim. Ela olhou, então quem é a dona de casa? Não, aquela que está lá. Por quê, irmão? Quem faz a comida do marido é ela. Quem está a cuidar praticamente do marido é ela. Daqui a pouco você perde as rédeas. Depois é oração. Senhor, Pai, ajuda-me a orar. Há coisas, irmãos, que nós precisamos evitar. Cuida daquilo que é teu. Agarra com 2 mãos. E às vezes, irmão, o engraçado é que nós só reconhecemos o valor que alguém tem na nossa vida depois de perdermos. Quantos de nós estamos aqui hoje, estamos a passar por situações adversas que você se lembra, eu tinha uma esposa mesmo. Por isso é que Salomão diz, aquele que acha uma boa esposa, achou a graça, a benevolência do Senhor. Nem todo homem é para se casar. Nós aprendemos aqui sempre. Igualmente também nem toda mulher. Porque, irmão, às vezes nós entramos em relações conflituosas porque os nossos familiares nos aconselham. Cuidado ali onde você está a ir. Mas começamos, o meu amor fala mais alto. Eu é que estou a sentir. Sim, você vai continuar a sentir mesmo quando estiveres lá a viver os efeitos. Porque os nossos pais também nunca nos abrem um jogo. Porque aconselhar o apaixonado é perigoso. Eu estava a discutir com umas colegas, disse, não, o homem, quando está apaixonado, fica cego. Ela disse, não é só o homem, a mulher também. Tudo que lhe falam para seu bem, em vez de ficar com ela, vai reportar. Diz, olha, ali mesmo estão a falar isto e aquilo. Parece que não nos querem. Como é que esse homem vai olhar a família da mulher? Nós homens precisamos ter mais tempo com as nossas esposas. Se eu perguntar aqui mesmo na sala, na igreja do Senhor, irmãs, há quanto tempo é que o teu esposo não te leva para sair? Não responda, irmã, para não ter represália em casa. Mas a irmã sabe. Também, irmão, quanto tempo é que a esposa não te paga só um almoço? Não dá mesmo para responder. Senão é jejum em casa. Mas todos nós, irmãos, entendemos que às vezes nós reclamamos do outro. Ele não faz isso, ele não faz aquilo. E você, o que é que tem feito? O que é que eu tenho feito para ajudar? A solidão, irmão, é um sentimento de frustração. Você sai, vai trabalhar, a esposa sabe que você foi trabalhar, mas tens hora de chegar. Ainda que chega tarde, fora do tempo, irmão, presta atenção na tua esposa. Passa-lhe com a mão na cabeça. Porque ela precisa disso, esse carinho, porque no namoro você lhe educou assim, é um tratamento para ela que não pode terminar. Cada dia é só mais e mais e mais somar. Nosso problema, como nós homens, depois de casar, aí começam os problemas. Ela já está mesmo, como se diz, né? Já tem mesmo um troféu comigo. Não deve ser assim. A solidão, irmão, cria frustração. E principalmente, irmão, até aqueles que não têm nada a ver, os nossos filhos começam a pagar. Porque a esposa está tão solitária. E principalmente quando ela está aí mesmo, o marido nele procura 1 semana nada, 2 semanas, 1 mês. Por quê, irmão? Porque lá fora ele tem outros postos de abastecimento. E a esposa não pode. E ele diz, não, mulher é minha. Irmão, há uma palavra que o pai uma vez trouxe e eu peguei. 1 quilo de algodão e 1 quilo de feijão é mesmo 1 quilo. É tudo 1 quilo. Se é feijão, irmão, que você está a ver, tenha fé, veja algodão. Mesmo que não tenha, mas vê como se fosse algodão. E às vezes nós queremos elogiar de fora, irmão. Invista. Ouvimos ontem, invista. Invista. E uma vez dessa uma colega dizia que
Não existe mulheres feias. E aquilo quando ontem o pai trouxe essa palavra, parecia ser ela falar. O que existe é homem canguinha, que não investe. E às vezes nós esposas, nós maridos achamos que não, o facto de eu estar a dar arroz, estou cuidando. Não, irmão. Aquilo é mesmo teu dever. Providência do lar é do homem. Por isso é que eu aconselhei uma vez dessas os noivos, os namorados. Quando você estiver a trabalhar, entenda, irmão, que o teu dinheiro não é teu, é vosso. Mas o da esposa é mesmo dela. Sim. E eu estava a discutir com as colegas. Disse, não pode, isso é exploração. Não é exploração, porque usufruir do dinheiro do esposo cuia. Por quê? Porque na cabeça dela, se ela não usufruir, as de fora vão usufruir. Sim. Pequenos detalhes, irmão. Há quanto tempo é que... Quer dizer, no namoro vocês iam no cinema. Basta casar, já não vão no cinema. Vivem mesmo, parece estranhos. E o grande problema, irmão, quando não há comunicação, porque a tua esposa precisa ser a tua melhor amiga. E o teu esposo precisa ser o teu melhor amigo. Estão casados, mas precisam ter aqueles apimamentos do casamento. Um lanche daqui, hein? Vão assistir filme, umas pipoquinhas daqui. Leva a esposa no colo. Também algumas irmãs já não ajudam mesmo. Por quê? Não, nem vale a pena. Aleluia. Mas é assim mesmo, irmão. Nós precisamos vivenciar todos os dias. Porque o casamento é isso, aleluia. A solidão não. Não é bom que o homem viva a sua. Deus reconheceu que a solidão não faz bem para o casamento. Então nós precisamos reconhecer. O outro problema, o problema da apatia. O que é apatia? A ausência da paixão, da emoção. Falta de interesse de coisas que o outro acha interessante. Há muitos de nós que o nosso casamento está apático, irmão. Porque o esposo não se interessa pela esposa, não consegue chegar, não. Isso é coisas que a minha esposa gosta, então eu vou investir aqui. A mulher só está, quer dizer, é um casamento que ele pergunta, como é? Pronto, né? Estamos só. Viver assim não. E pergunta, como é que está? Eu vivo mesmo só por causa dos filhos. Está errado, irmão. Porque antes dos filhos, você conheceram-se primeiro. Então você não pode viver só por causa dos filhos. Os filhos amanhã estão aí. Porque eles não são nossos. Eles é a herança do Senhor. Deus só nos deu para os cuidar. O nosso grande erro, nós queremos investir, dar miminho nos filhos. Daqui a pouco os filhos bazaram. Ficamos só nós os dois. Por isso é que Gálatas diz, Deus não se deixa enganar, escarnecer. Aquilo que o homem semear certamente, colherá, ceifará. Quando vocês só estão em dois, é que é o problema. Imaginemos que você já não consegue dar aqueles movimentos todos. Precisa de uma ajuda para ir buscar bacia. Precisa disto ou aquilo. A esposa vai dizer, pois, estavas aí a mimar os teus filhos. Agora, anda. Agora quero te ver. Mas eu sei que as nossas irmãs não fazem isso porque são mulheres de Deus. Elas têm um coração enorme. Mesmo com as nossas falhas, elas vão nos aguentar. Aleluia. A apatia, irmão, ganha força quando o marido ou a esposa deixam de valorizar o outro. Igreja, nós precisamos parar e pensar assim, eu sou alguém porque está alguém ao meu lado. Ontem, quando a mamãe estava a dizer que Deus me deu uma dádiva, quantos de nós não conseguem falar isso? Só conseguimos ver defeito no marido, ver defeito na esposa. E às vezes os defeitos, irmão, em vez de trazemos assim quando estamos na conversa na mulher, que você é quando está um ambiente, irmão. Você tira a autoridade do teu marido. Ele é isto e aquilo. Quantos de nós não conseguimos? É só reclamar do arroz. Agora então que o arroz subiu, de situações da vida, porque isto e aquilo. Igreja, isso vai continuar. Nós precisamos nos cuidar, nos relacionar bem. Hein?
Dê o valor que a tua esposa mereça. E às vezes nós, para fazermos uma coisa, ligamos na mamão. Deixará o homem, mãe e pai, e unir-se à sua coadjuntora. Você deixou geograficamente, emocionalmente, economicamente, até naquilo que é ideal, tem que ligar para a mamãe. E a mamãe também, em vez de ajudar, sim, meu filho é esse. Antes de fazer uma coisa, tem que ligar, pedir autorização. Igreja, nós casamos, ainda estamos dependentes, estamos amarrados. Como é que a tua esposa vai sentir-se mulher? Como é que a tua esposa vai encarar a tua sogra? Como é que nós andamos? Infelizmente, é o que eu disse, a coisa vai emergindo, vai crescendo, chega numa altura, irmão, que já é incontrolável. Por isso que Tiago nos chama a atenção. A língua que nós temos, irmão, ela pode abençoar, assim como pode amaldiçoar. E o verso 9 me chama a atenção, porque vai dizendo o seguinte, verso 9 de Tiago. Sim, Tiago, verso 9. Aleluia. Quando a Bíblia vai dizendo, irmão, é impossível de uma mesma fonte sair água doce e água má. Como é que nós estamos a viver? Hoje, igreja, infelizmente, ainda que nós estejamos a viver com o nosso parceiro, não conseguimos olhar as qualidades que ele tem. E o ser humano é assim. O que emerge mais nas nossas mentes são os defeitos que ele tem, não as qualidades. Então, irmão, eu queria deixar 6 elementos que compõem uma boa comunicação. Primeiro elemento, o emissor. Quem é o emissor? O indivíduo que vai transmitir a mensagem. Para eu transmitir uma mensagem, eu tenho que conhecer meu alvo. Quem é o meu alvo? A minha esposa, no caso. Como é que ela vai receber essa mensagem? Como é que ela vai encaixar? Segundo aspecto, o receptor. Quem é o receptor? A pessoa que vai receber a comunicação. Qual é o estado dela? Ela está bem para receber esta mensagem? Terceiro, a mensagem, o conteúdo. Este conteúdo é bom, é propício pelo momento, é propício para aquela situação. Ele está chateado, ela está chateada. Será que convém eu trazer esse assunto? Não é melhor eu esperar quando ele estiver mais calmo e conversarmos? Porque há mulheres e homens também que não ajudam. Sabe já que o parceiro já está numa situação de frustração e ele acrescenta mais e que ele quer receber de bom agrado. Não. Todo homem, toda mulher, irmão, tem que reconhecer como humanos falhamos e precisamos aprender com as nossas falhas. Quarto, o código. Qual é o código da minha comunicação diante dela? A minha esposa, por exemplo, a minha miúda, se lhe tratar pelo nome, ela sabe que estamos chateados. E uma vez dessa não estávamos chateados. O hábito, chamei-lhe e ela retorquiu. O que é que eu fiz? Eu lembrei, não posso chamar, porque se ele tratar pelo nome próprio, é chatice, é porque eu estou chateado. É o código da nossa comunicação. Assim como as mamães, quando precisam do cartão de crédito para o papá dar ou multicaixa, elas sabem como lhe entrar na mente. É o código que ela tem. Assim também nós, quando estamos a preparar a invasão para o encontro com o adversário, na cidadela desportiva, nós também temos um código. As crianças não podem perceber, é o nosso código de nós conversarmos, de nós falarmos. Tudo isso, irmão, precisa entender qual é o código do meu parceiro. Qual é o código dela? Se você não conhece, descobre. Qual é o código? Quarto, o contexto.
Tem coisas, irmão, que não dá para resolvermos no momento que o contexto é ruim. Imaginemos que saímos ontem, estamos brigados e alguém vem falar de viagem. É impossível, irmão. Nós estamos chateados. De repente, esposo, vamos viajar. Não, não dá. Precisamos ver qual é o contexto. É apropriado para eu trazer esta mensagem. Sexto, o ambiente. Estamos diante de pessoas estranhas, estamos diante de familiares, estamos diante de pessoas que não têm nada a ver com a nossa situação. Nós precisamos gerir nossos problemas. Coisas do quarto é mesmo para o quarto. E há esposas que não têm controle, estão chateadas com o marido, até aquilo que é assunto nosso expõe ao público. Como é que o teu marido vai ser respeitado? Também nós homens, também, por causa da nossa desvario, irmão, você sufoca as filhas alheias com o teu chulé. Ela depois quer dizer, nem pode dizer que está... Não, não dá. Não dá. Nós precisamos, irmão, nos cuidar mesmo. Há coisas, irmão, que têm que ser apartado da nossa vida. Acha que a tua esposa sente-se bem quando está no meio dos colegas e apresenta que esse é meu esposo? E as pessoas já, quer dizer, procuram afastar-se mesmo porque o odor... Só Jesus mesmo na causa. Precisamos nos cuidar, igreja. Viver a Deus é bonito, sim, mas tem meandros, tem situações. E a base de tudo é a regra, igreja. Quando nós olhamos a Bíblia, irmão, tem princípios, tem pressupostos que precisamos cumprir para que a nossa vida vá bem. Porque quando andamos na contramão de Deus, é triste. Nessa manhã, como é que está o nível de comunicação com a tua esposa, com o teu parceiro? Não, eu não trago esse assunto, senão ele vai chatear. A minha pergunta é, você vai viver mesmo assim? Muitas mulheres hoje não acreditam que casamento é felicidade. Por quê, irmão? Porque ela vive só situações ruins, situações que lhe tiram fôlego, e ela diz, meu Deus. E ela, em vez de estar a reclamar, a filha está aí a ouvir, a filha diz, não, melhor mesmo é não casar, do que continuar a vivenciar as situações que a minha mãe já viveu. Nós incentivamos aqueles que estão próximos de nós a abdicar do casamento, que é contrariamente à vontade de Deus. Porque Deus vai dizer, não é bom. Quando você assume o solteirismo como estilo de vida, Deus está dizendo, não é bom. Não é bom. Quando já... A vida é tão difícil, irmão, você andar sozinho. Quer dizer, já dois juntos já é difícil. Quanto mais você anda sozinho. Nessa manhã, igreja, que cada um de nós reflita, né, em termos desta palavra. Será que o teu casamento tem problemas? Um dos problemas não é a falta de comunicação? Como é que flui a vossa comunicação? Você consegue trazer à luz do dia diante do teu parceiro aquilo que você sente? Ou você vive só por viver? Não viva para agradar simplesmente o outro. E hoje, igreja, nós às vezes entramos no casamento com propósitos já errados. Não entre no casamento para ser feliz, não. Antes do casamento, seja feliz. Porque se você entrar no casamento amargurado, irmão, procurando felicidade, você só vai atormentar a vida do outro ou da outra. Nós precisamos embarcar nessa vida que se chama casamento feliz. É verdade, vai nos faltar um acréscimo daqui, mas a felicidade tem que estar já em nós. Porque Cristo vive em nós. Porque Deus é por nós. As batalhas sim vão surgir, mas isso não nos dá motivo de deixarmos de lutar. Nunca pare de lutar por bem que você mais procura, que é o teu parceiro. Está difícil falar com ele, senta. O diabo nos ensinou, irmão, que quando há problema precisamos nos afastar. Não. É no meio do problema que nós precisamos estar mais unidos. Para quê? Para que possamos romper aquilo que é propósito do diabo. Hoje o diabo não tem muito trabalho, porque nós já favorecemos tudo isso.
Que o Senhor possa nos abençoar. Esperamos que tenhamos ajudado em alguma coisa a igreja, porque casamento é propósito de Deus. Há um louvor que eu gostaria que a igreja me ajudasse.